Boa noite a todos, boa noite. É sempre um motivo, queridos, de muita alegria, de muita satisfação, poder estar aqui nessa casa que já há tanto tempo nos ampara, nos consola. É melhor a gente nem medir o tempo, porque é um tempo bem lá atrás. Graças a Deus. E olha que maravilha, hoje é dia 2, é um dia de muita introspecção, né? Onde nós nos lembramos daqueles entes queridos que deixaram a esfera material, que retornaram para o verdadeiro mundo espiritual. Mas também é um feriado, não é? E quantos de nós, multidões de nós, fizeram algumas escolhas? Viajar, ir passear, o que não é errado, é bacana, é legal. Mas vós, meus irmãos, vós, como a maioria de nós, escolheram estar aqui, porque tem sede e saudade de Jesus. E a gente sabe, disso pouco tem dúvidas, se é que não mais nenhuma, que a maioria de nós, quando adentrou a casa espírita, seja lá quando for, a maioria das vezes não foi pelos caminhos do amor, não é verdade? Na grande maioria das vezes, fomos convidados a conhecer essa doutrina que tanto nos conforta, que nos consola, que nos ampara pelos caminhos tumultuados da dor. Mas que maravilha! Tal qual aquele que tem sede, que tem fome, encontrar água e um prato de comida, poder encontrar esse alimento espiritual que te esclarece, que te conforta, não é bom? Não é ótimo? Então, meus queridos, se eu pudesse dar uma salva de palmas, eu daria a vós. Porque hoje, nesse momento, escolheram estar aqui. E não é pelo Oswaldo. Não. Porque vós poderiam estar em outras casas espirituais. A mensagem do Cristo, queridos, está em várias outras moradas. Em várias outras casas. Onde habitam outros irmãos. Aqui é mais uma delas. E cá estamos. Então, de todo o meu coração, Deus os abençoe por essa escolha. Não por nós. Por essa escolha. Como sempre a gente tem oportunidade, quando a gente tem oportunidade de estar trabalhando, eu dou graças a Deus de estar aqui. Acredite, estar aqui não é motivo de vaidade, de orgulho, não. Às vezes fala, ele é palestrante, porque ele fala bonito. Acha, que isso? Estou comprometido até os dentes. Por isso que a gente cá está. Então, querido, sempre que a gente tem essa oportunidade de trabalhar, tem 2 pontos que eu gosto muito de falar com vós. Aliás, tem uma coisa que outro dia me ocorreu em trabalho numa outra casa, em Mirassol, e eu comecei a pensar a respeito, né? A gente sempre fala muito assim, né? A paz de Deus consigo, né? Lembra de Jesus quando nos fala, dou-vos a minha paz. Meus irmãos, que paz é essa? Porque a gente acha que a paz, por exemplo, do Cristo, ela é um presente. Ela vai ser nos dada, como a gente presenteia os nossos. Não é verdade? Mas olha só, quando o Cristo, esse nosso mestre maior, cá esteve entre nós, e já vai para mais de 2000 anos, tem alguns detalhes históricos que a gente deve considerar. Àquele tempo, o mundo era dominado pelo despotismo dos Césares. Era o Império Romano. Mas, por ocasião do Cristo se aproximar da terra, um levante de espíritos iluminados começou a reencarnar naquele lado do mundo. Artistas, pensadores, generais, homens de grande valor para a humanidade. Estranhamente, se não me engano, o templo era de Diana, foi trancado. Trancado? Como assim? Sim, Diana, deusa da guerra para os romanos. Me perdoem se eu estou enganando do nome. Mas por quê? Porque estranhamente, naquele momento que o Cristo estava vindo à Terra, o Império Romano gozava de um sossego de guerras. Tal era o magnetismo do mestre Galileu. Tal era o levante dos irmãos, agora encarnados naquele lado do mundo,
e sua psicosfera magnética atingindo a todos. Olha que maravilha! Esta é a paz do Cristo, que com seu magnetismo influenciou a terra. Nós tivemos quase que um século de paz. A paz conforme dita por Roma, a paz romana. Olha que maravilha. Houve toda uma influenciação para que o Cristo pudesse estar entre nós. Mas e essa paz do Cristo na sua vida, meu irmão? Você acha que essa paz ela vai ser um presente? Você acha que essa paz, queridos, ela vai ser uma dádiva que vai cair dos céus? Hoje cá estamos iluminados com a oportunidade maravilhosa dessa doutrina. E precisamos desmistificar certos pontos. O primeiro que eu gostaria de tratar é a questão do milagre. A gente sabe disso, não tem dúvidas. Jesus, aquilo que era atribuído a ele como milagre, tá? Era o seu trabalho magnético sobre coisas que até então o homem desconhecia. Então não havia nada de místico, de mágico. Era o Cristo exercendo suas faculdades superiores sobre a matéria, sobre os fluidos, que hoje a gente, pela doutrina, começa a ter conhecimento e saberes. E mais, a ciência se debruça. Queridos, não espere um milagre que a paz do Cristo os alcance. A paz do Cristo é alcançada, por exemplo, com essa ação que vós se propõe hoje, de estar aqui. Novamente, não por nós, mas por espiritualizar-se, para buscar consolo, conforto, amparo. É esse movimento, é deixar o estado de inércia espiritual, e tem reflexo sobre todos os aspectos da vida, e se movimentar, procurar, não se conformar com a condição que cá está. Então, com o esclarecimento, com o trabalho no bem, com o esclarecimento sobre as coisas que transcendem a matéria, compreendermos, vai ser o assunto que vamos tratar hoje, que nós não somos corpos errantes pela terra. Olha que maravilha! Então, se procuram por essa paz do Cristo, queridos, reflitam como é a nossa percepção da paz. Mas vamos trabalhar essa informação. Queridos, cá estamos todos, não é? Bonitinhos, a maioria de nós banho tomado, jantamos, né? Todos confortáveis aí, sentadinhos, com a bênção do ar-condicionado, porque Rio Preto não é quente. Gente, Rio Preto não é quente. Faz alguns dias, eu li numa dessas redes sociais que Rio Preto está em terceiro lugar em calor. Só perde para o sol e para o inferno. Olha que maravilha, gente. Se o inferno existisse, olha a nossa classificação. Então, não estamos tão ruim. Estamos em terceiro lugar. Mas olha que maravilha, né? Essa casa nos permite esses confortos. Mas para cá, hoje, estarmos, queridos, tá? Eu gostaria de fazer uma pergunta a vós. Como está a sua capacidade? Como é que está a sua desenvoltura em torno da gratidão? Somos gratos de fato? Gratos primeiramente a Deus, a causa primária de todas as coisas, essa inteligência superior, que é puro amor. Nós somos gratos de fato a Deus. Porque ontem, quando a noite que antecedeu esse dia nos acolheu para que pudéssemos repousar, aliás, o corpo precisa de repouso, o espírito não. E se for um espírito, foi o espírito daquele que se predispõe ao trabalho, nós sabemos que mesmo no repouso necessário do sono, ele se desprende e vai trabalhar para o Cristo, nas suas obras, onde ele se faz necessário. Então, como está a sua capacidade de ser grato? Porque pela manhã nós despertamos, não? Cá estamos. Mas multidões de nós, meus irmãos, nosso Pai recolheu, porque era chegado o tempo, e de nada há de errado nisso. Graças a Deus,
O tempo desses irmãos é finado. E o nosso Pai os recolhe. Como vai ser essa apresentação na esfera espiritual é outra conversa. Mas nós estamos aqui, não é? O dia correu. O dia correu para todos nós. Mesmo sendo feriados, muitos de nós estavam estudando, trabalhando, nos afazeres do lar, visitando amigos, e por aí foi. Mas o dia correu. Quantos não foram? Nosso Pai de eterna bondade e misericórdia recolheu ao longo desse dia. Alguns, porque estavam acamados, já debilitados, cansados, exauridos. E o retorno à pátria espiritual, muitas das vezes, um prêmio. Mas cá estamos e Deus está nos permitindo mais um dia. Como é que está a tua gratidão por esse dia, meu irmão? Como é que está a sua gratidão? Reflita, indague, coloque essa pergunta no seu coração. Porque a gente sabe, disso não tem dúvidas. Isso é uma fé que nós temos. E cada dia é precioso demais. Demais, é uma joia que Deus te dá. Para que você continue o seu trabalho de evolução. E a gente sabe, as fileiras de irmãos que estão na esfera espiritual e nos seus mais diversos e adversos níveis, conforme a classificação de cada espírito, em função das suas experiências, suplica a oportunidade de cá estar. E quantos de nós, principalmente quando jovens, né? Naquela briga com o pai, com a mãe, indignado, nervoso, irritado com a vida. Quantos de nós, queridos, olhou para o pai, para a mãe, e num surto de nervosismo, num surto de ignorância, falou: eu não pedi para estar aqui. Eu não pedi para estar aqui. Você vai ter que me suportar. Eu queria estar em lugar melhor. E a gente sabe que não é bem assim. Muitos de nós suplicou para estar aqui. Implorou: Senhor, agora um pouco mais esclarecido, sabedor que eu não sou, não é minha primeira existência na terra, que eu estou comprometido, que não existe ninguém injustiçado. Ninguém, queridos. Se a dor bate à porta, se você acha, e todos achamos, e eu me coloco como o primeiro da fila, na necessidade da justiça, tira o cavalinho da chuva, tá? Aceita que dói menos. Todos nós. Ninguém aqui é injustiçado. Somos todos comprometidos. Comprometidos. Mas como expressar essa gratidão? Porque dizer, muito obrigado, Senhor, eu te agradeço a oportunidade maravilhosa de estar aqui. É fácil. Porque até papagaio fala. Fala, né? Repete. Lá em casa tem um bichinho, eu não sei o que é aquilo. Calopsita, enfim. Que passarinho que é aquilo. Gente, aquela alma começa a cantar às 3 da manhã. E ela aprendeu a assoviar o hino do São Paulo. Às 3 da manhã. Então, vocês têm noção como não é fácil dormir? E como é que a gente faz então para ser grato? Queridos, o Cristo nos deu esse caminho. Ele sintetiza tudo numa única frase, num único aconselhamento: amar o próximo. Uma das formas da gente fazer essa empreitada da gratidão em nossas vidas, uma das melhores formas da gente louvar a Deus. Porque o louvor enquanto contemplação é bom para o ego. É bom para o ego. O louvor enquanto contemplação. É bom por orgulho enquanto contemplação. Mas o louvor, tá, que se movimenta, que trabalha em expressão de amor para aquele que é tombado no caminho, isso é expressão de gratidão, de amor. Então, se querem aprender a ser gratos, meus queridos, se querem simplesmente expressar esse sentimento que é primeiro da criatura com o Criador, é a base do amor, vamos trabalhar no amor com o nosso irmão.
principalmente aquele que é tombado no caminho. Reflitam sobre como vai a sua capacidade de ser grato, porque ela abre um leque de oportunidades. A gente vai ver sobre isso ao longo do trabalho da noite. Dá para ser grato de várias formas, sorrindo mais, com alegria para as pessoas, devolvendo uma fração ínfima daquilo que recebe. E olha que a gente recebe muito mais do que precisa, viu? Demais da conta. E o que a gente tem feito essa oportunidade? Outro ponto que eu gostaria, antes de entrar fundo nos trabalhos da noite, é uma lembrança que eu tenho com um amigo muito amado ao coração, em que certa feita, ele ainda não está entre nós aqui, nessa casa, por exemplo, espiritualizando, vamos assim, por assim dizer, mas já tem dentro de si a semente da dúvida. E ele nos perguntou: Oswaldo, você que não para de falar dessa tal doutrina dos espíritos, você que o tempo todo fica falando de coisas de causa e efeito, que a morte não existe, que nada se perde, que para tudo existe um retorno, que a gente já se reencontrou várias vezes, e por aí vai. Diz para mim, o que vai ser de mim quando eu deixar essa terra? Quando eu me despojar dessas vestes carnais e despertar, conforme tuas palavras, no mundo espiritual, o que vai ser de mim? Gente, já fizeram uma pergunta difícil para algum de vós? Já fizeram uma pergunta que calou teu coração? E que você pensou: eu não posso falar simplesmente representando aquilo que eu acredito, mas eu tenho que falar também, acreditar naquilo que eu for falar. Aí eu pensei, mentalizei Jesus, falei: é a tua vez, Senhor. Se aproxima de mim, mestre. Permita que meu anjo da guarda, meu espírito protetor me intua, porque sozinho eu não vou dar conta. Como é que a gente fala para uma alma que está começando? E que nossas palavras não sejam para arrebanhar alguém, para encher mais um banco aqui dentro. Porque, gente, não precisava estar cheio aqui. Na verdade, eu até peço que não encha a casa. Que venham as pessoas que precisam vir. Que venham aquelas pessoas que estão cansadas. Que venham aqueles irmãos que agora se sentem no momento necessário para a sua melhoria, para a sua transformação. Porque muitos são chamados e poucos são os escolhidos. E a gente sabe, tal qual o vírus, uma estrutura tão ínfima, em percepção de tamanho, de grandeza material, destrói um corpo. Assim são as ideias do bem, do amor. Nós, se pudéssemos dizer isso, um vírus do amor, nossa, olha, eu estou fazendo apologia, meu amigo Walter Máximo e seu grupo teatral. Que nós sejamos esse vírus do amor. Então não precisamos de quantidade, precisamos de qualidade. E o que responder para esse irmão, meus amigos? Eu orei para ele carinhosamente, porque assim tem que ser quando a gente for conversar com o irmão, com amor. E falei: querido, me diz, o que você tem feito do seu dia? O que você tem feito da sua vida? Todo dia, quando você desperta, quando Deus te permite mais uma oportunidade de estar aqui na terra, e a gente sabe, como há pouco disse, e disso não tem dúvidas, que é uma joia preciosa a cada dia. Porque se cá estamos, queridos, é porque Deus está nos premiando ao nosso tempo, não porque somos melhores. O que nós temos feito do nosso dia? A gente tem acolhido aqueles irmãos que por vezes observamos eles como adversários, como causa das nossas dores, dos nossos sofrimentos. Ninguém tem aqui alguém que lhe mede a paciência e a tolerância, né? Não, ninguém, tenho certeza que não. Nós estamos numa casa espírita, né? De pessoas que já têm um conhecimento e já procuram uma transformação, uma melhoria. Ninguém aqui é impaciente, não é verdade?
Todo mundo é paciente, tolerante, equilibrado dos seus sentimentos, não é verdade? Mas o que você tem feito dos seus dias? Você tem perdoado mais? Porque, queridos, todos somos carentes do perdão. O perdão que você não dá, o perdão que você não aceita, é o perdão que você carece. Todas as suas dores, todos os seus experimentos de todos os dias, eles não são gratuitos, não são caprichos, são necessidades. Mas o que você tem feito do seu dia, dessa experiência maravilhosa de estar aqui na terra, tem fazido valer? Você tem acolhido as oportunidades que Deus te dá, e Ele te dá todo dia, de enxugar lágrimas, de levar consolo, de levar amparo? Porque, queridos, essa expressão e essa oportunidade de caridade pontual que Deus nos dá, ela bate sempre à porta, de forma inesperada. Quantos de nós, queridos, quantos de nós, às vezes caminheiros pela rua, a gente encontra irmãos combalidos, tombados no chão. Quantos de nós desvia? Quantos de nós olha e pensa, aí ó, embriagado, aí ó, drogado, nóia, né? A gente tem tantos predicativos tristes, para uma pessoa que, se nós lembrássemos que temos a mesma origem espiritual, temos o mesmo pai, ali tomba um teu irmão, e a gente aponta o dedo. Oswaldo, mas é difícil, né? Eu compreendo, não é fácil muitas vezes a gente se despir das nossas vaidades, do nosso orgulho, do nosso egoísmo, e ir na direção daquele irmão. Mas eu vou dar um macetezinho, um primeiro fazer. Não dá conta, meu irmão? Ainda falta essa vontade, essa coragem. Um dia você vai ser convidado a essa expressão. Como? Um dia você pode estar lá caído. Então ajuda numa casa que se propõe a esse trabalho. Olha, estamos dando o caminho para começar. Começar como fala em italiano, pianinho, né? Bem piano. Então vamos começar. Como é que está a sua capacidade de perdoar, como há pouco falávamos? É fácil perdoar, meus irmãos? Alguém aqui não tem ninguém para perdoar? Ou alguém aqui não gostaria de receber o perdão de alguém? Quantos de nós não sabe de irmãos que estão vivendo há 20, 10, 30 anos sem conversar com um irmão, com uma irmã, com um parente próximo, com um amigo, porque lá atrás, em um evento acidental por vezes, ou se tivéssemos uma analogia mais madura, como hoje temos, poderíamos ter evitado, tira uma fotografia daquele evento e fica olhando para aquilo todo dia durante 20, 30 anos e sofre igual. E se esquece que, tal qual, se hoje você for na frente do espelho e não vê a mesma pessoa física que era 10, 20 anos atrás, aquela pessoa também não é mais. Mas a gente não fala do corpo, a gente fala de corações, de espíritos. E a gente perde 10, 20, 30 anos de oportunidade no bem, de convívio, desse experimento maravilhoso que é estar aqui na terra, por vaidades. O que você tem feito do seu dia, meu irmão, que Deus te permite? Tem fazido valer essa oportunidade maravilhosa de estar aqui? Porque a gente não sabe o dia de amanhã. Eu não sei o que vai ser de mim quando terminar esse trabalho hoje. Então, o que você tem feito do seu dia? Porque agora começa a vir a resposta. Queridos, quando a gente deixa a esfera material, a esfera da terra, a esfera de nós reencarnantes, reencarnados, nós nos apresentamos no mundo espiritual tal qual nós somos aqui. Ninguém vira santo. E não, olha, essa conversinha, se arrepender nos últimos dias, nos últimos tempos, a gente se reabilita do perdão. Eu fui perdoado.
acha que quando isso vai te elevar no mundo espiritual, olha, não é bem assim, não. Não é bem assim, não. A gente sabe, orientado hoje por essa doutrina que tanto nos consola, que nos ampara, que nos prepara para a vida eterna, que nada se perde. Que a gente erra sim, e é normal. Porque se a gente fôssemos espíritos melhores, numa condição melhor espiritual, não estaríamos aqui. Esse é um planeta de provas, de expiação, que galga elevar de posição para ser um mundo de regeneração. Queridos, mas para a gente se melhorar, para a gente começar a vislumbrar outros mundos, nós temos que começar a pensar o que a gente está fazendo hoje e tentarmos sermos pessoas melhores, porque é para isso que aqui estamos, falaremos sobre isso. E a gente sabe que se sentir perdoado espiritualmente, essa coisa, Deus perdoa, né? Tem uma coisa a falar sobre o perdão de Deus, viu? Muita gente aqui é capaz de ficar brava com o Oswaldo, mas eu vou ter que falar. Olha, a gente se arrepender, primeiro passo. Parar de fazer o que estava fazendo de errado, caminha junto, tá? Depois a gente precisa espiar, experimentar esses enganos, esses erros. Mas da reparação da dor e do sofrimento dos nossos enganos, a gente não escapa, porque isso nos eleva para sermos pessoas, seres imortais melhores. Observemos então, meus irmãos, o que nós temos feito do nosso dia. Porque nós nos apresentaremos tal qual nós somos aqui no mundo espiritual. Com um detalhe. Não tem o verniz social para nós escondermos aquilo que realmente nós somos. Tudo se apresenta nua e cruamente. Você pode nem abrir a boca. Está lá, marcado no seu perispírito. O ser que até então você tem se construído. Porque nós não somos um. Hoje eu estou Oswaldo Roberto. Hoje eu estou Oswaldo Roberto. Mas eu já tive outras experiências na carne, onde eu tive outros nomes, estive em outros gêneros, falei outras línguas, fiz um monte de outras coisas, burrada, com certeza. Entende? Mas hoje eu estou aqui. Então, como diz o amigo Haroldo Dutra, que eu acho lindo o que ele fala, eu sou uma multidão. E vez ou outro, um dos aspectos do ser que eu tenho experimentado, dos seres que eu tenho experimentado, se manifesta. Muitas das vezes, né? Infelizmente, não as elevadas, né? É quando a gente tem aquelas quedas morais. É quando a gente cai. E muitas das vezes, a gente tem aquela expressão: ah, mas a carne é fraca. A carne é fraca. Gente, se tem alguém aqui da área da saúde, da área da biologia, da medicina, me ajudem, né? A carne é a mesma, não é? A carne de todos aqui, a formação é a mesma. Então não é a carne que é a fraca, é o espírito que ainda é frágil. O espírito que ainda é frágil. E eu tenho uma coisa para falar sobre Deus e o perdão para vocês, meus irmãos. Se preparem. É uma revelação. Do Oswaldo, calma. Então, Deus não perdoa. Deus não perdoa. Porque Deus não tem espaço para o perdão, Ele é puro amor. Ele te amou desde da sua criação. Quando antes, nem essa formação espiritual nós tínhamos. Ele nos ama tanto quanto ama o anjo e o verme, ao qual ele coloca o anjo do lado do verme como seu representante. Ele te ama tanto, meus queridos, que para te perdoar ele tinha que se magoar com você. E Deus não se magoa conosco, porque ele não se ofende. O amor dele é muito maior do que essas comparações materiais. Por isso que Deus não tem o que te perdoar. Por isso que ele não te perdoa.
Ele te ama muito e Ele sabe que nós, enquanto crianças espirituais, vamos despertar. E a angelitude é um dos nossos destinos. Os anjos nada têm de exceção na criação. Somos nós no futuro. Não sei quando, né? Mas enfim, disso eu não tenho dúvida. Então, queridos, olha que maravilha. E Jesus, esse irmão maior, o governador do nosso orbe, ele, para demonstrar e expressar o amor de Deus por nós, e trazendo ele mais para próximo de nós, o que ele nos afirma? Deus é Pai. Pela primeira vez na história, Deus é trazido para perto de nós com a expressão paterna. E nesse momento nós também nos aproximamos dele. E ficou mais fácil. Não fica mais fácil quando a gente pensa que aquele ser, que é a inteligência superior, a causa incausada, uma coisa que... Você imagina um Deus que não é o Deus de Israel, não é um Deus tribal, não é um Deus daquele povo ou daquele outro, não é o Deus dos exércitos, não é o Deus que em detrimento de uns, sacrifica outros, beneficia outros. Mais ou menos, nem entendi o que eu falei, mas enfim. Não é nada disso. É um Deus que edifica galáxias, gente. Galáxias, hoje com mais de 200 bilhões de estrelas. E a ciência nos fala de existir mais de 400 bilhões de galáxias. Hoje, com o que nós temos de ciência para contar. Você acha que Deus se magoa com você? Com toda essa grandeza, Ele te conhece. E te ama tanto, tanto, que a gente vai ver que Ele nos permite recursos para que a gente caminhe na direção dEle. Então, eu gostaria de convidar para essa reflexão, meus queridos. O que você tem feito do seu dia? O que você tem feito do seu dia? A gente sabe que a vida nos convida para os compromissos materiais da terra. É importante. Senão hoje, enquanto civilização, nós não existiríamos. A ciência só evoluiu porque foi necessário que o materialismo tivesse o espaço dele. Do contrário, sem essa observação do acúmulo da riqueza, o homem não investiria muitas das vezes em ciência. Mas Deus vai permitindo que as coisas aconteçam a seu tempo. E com o tempo tudo vai se desembaraçando. E a gente vai se apercebendo que Ele é Pai, que Ele é amor. E tudo se esclarece. Fica o convite, queridos, para essa reflexão. Nessa noite, gostaríamos de tratar sobre a imortalidade da alma e a reencarnação. A maioria de nós não vem de berço espírita. Somos poucos ainda, né, no mundo que vem de berço espírita. A maioria de nós vem de outras denominações espirituais, na grande maioria das vezes, cristãs. E temos uma ideia, muitas das vezes, de imortalidade da alma, de vida eterna, diferente. Às vezes a gente ouve, e quantos de nós não fala? O meu espírito. Dá a impressão que é uma segunda entidade, né? Como se ele fosse separado de nós. E fica uma coisa meio estranha. Como assim? Compreender a imortalidade da alma e entender que nós temos o espírito. Não cabe. Esse pensamento fica muito vazio. Então nós precisamos começar a construir, até para entender muitos dos aspectos do que é estar aqui na Terra, sofrendo as suas vicissitudes, o que é o ser imortal. Queridos, nós tivemos um início. Ao contrário de Deus, que sempre existiu. Ele é um ser eterno. E é o único. Nós tivemos um início. Deus nos criou em determinado momento. Só que nós não vamos ter um fim de acabou. Não. Nós temos uma finalidade, é diferente. Nós não vamos ter um fim. Esse é um aspecto da imortalidade. Tá? A questão da imortalidade, ela é ancestral ao homem. Isso sempre esteve pertinente no sentimento da criatura, que existe um outro mundo, que estar aqui é uma experiência. No passado, os egípcios, com seus trabalhos, eles acreditavam que o espírito
quando deixasse o corpo, até deixavam comida, apetrechos, roupas, porque acreditavam que um dia ele ia voltar e precisar daquilo. Os Vedas, que são as civilizações lá na Península Indiana, tá? Onde a gente tem os primeiros livros que falam sobre reencarnação, imortalidade da alma, já trabalhavam essa questão. Os gregos, através dos seus mitos, já nos traziam essa ideia primeira. Mas dos povos que mais mexe com a nossa ideia sobre a questão da imortalidade da alma são os judeus. Porque desde criança somos intuídos a ideia da ressurreição. Os judeus tinham uma ideia ainda não formulada, constituída, sobre o que seria a reencarnação. Então, até esse termo não existia naquele momento. Eles tinham o termo ressurreição. Eles acreditavam que o corpo ressurgiria. E a ciência hoje, e Kardec nos afirma, que se um dia a ciência provar algo contrário que a doutrina espírita diz, fique com a ciência. Mas a ciência hoje nos afirma, um corpo não dá para ser considerando as leis naturais, tirando o misticismo, não dá para um corpo retornar. Aquilo que está desfeito retornou, da cinza, do pó veio, para o pó voltou. Então, como compreender essa questão da imortalidade? E por que de tudo isso? A gente precisa começar a entender esses aspectos. A imortalidade, queridos, ela precisa ser compreendida e aceita e necessária para aceitar que o espírito é um fato. O ser espiritual, ele é um fato. O ser físico reencarnado já é uma experiência. Porque o fato espírito, ele sobrevive à morte. Inúmeras vezes quando for necessário. Cá estamos reencarnados. Precisamos compreender que nós somos seres espirituais. Isso é muito importante para começarmos a compreender por que estamos aqui na Terra. Aquilo que há pouco falávamos, por isso que eu fiz questão de trabalhar mais a questão, esse entendimento do que nós temos feito da nossa vida. Se somos seres espirituais e cá hoje estamos, não estamos a passeio. Se me perdoem se tivermos professoras de língua portuguesa aqui, porque eu vou ter que fazer um neologismo. Nós não estamos na Terra para turistar. Nós não estamos turistando na Terra, meus queridos. Não. Nós não estamos a passeio. Se temos hoje uma certeza que somos um espírito imortal, e enquanto espírito imortal já reencarnamos inúmeras vezes, estar aqui na Terra tem um propósito. E esse propósito é a nossa transformação, a nossa melhoria, nosso restabelecimento. Mas Deus, na sua misericórdia, na sua bondade, Ele nos permite a reencarnação, não como escolha, é uma imposição. Porque imagina, não seria melhor a gente se melhorar, se transformar, evoluir no plano espiritual, sem precisar experimentar as vicissitudes da vida, os sofrimentos, porque aqui somos mais sensíveis. Somos mais sensíveis às coisas da terra. Por isso que vez ou outra, quando a gente descaminha, quando a gente tomba, quando a gente erra, qual a primeira coisa que a gente fala? Carne é fraca. Somos frágeis. Eu errei. Eu não dei conta. Aí fica fácil. Mas nós temos que compreender que enquanto seres imortais, queridos, seres imortais, com a oportunidade maravilhosa de estarmos aqui na Terra, reencarnando, o propósito disso. E aí vem a reencarnação. Por que nós reencarnamos? Por quê, meus queridos? Alguém aqui, eu gostaria que se tiver uma pessoa que seja, que por favor, se dispa da sua vergonha, do seu timidez. Eu gostaria que se tiver alguém aqui, uma só. Gente, eu só quero uma, não é para levantar todo mundo. Uma só.
que não estiver passando ou que não passou por uma dor e por um sofrimento, que levante a mão. Vamos, gente, pode levantar. Pode levantar. Não passou por uma dor e um sofrimento? Que maravilha, meu irmão. Entende? A gente sabe, queridos, e disso não tem dúvida, que o experimento na terra, essa oportunidade de estar aqui, Deus nos impõe como forma da gente chegar à perfeição. Só que não tem como chegar a essa perfeição sem que a gente sofra aquilo que precisa para alcançarmos essa dita evolução. Antes de mais nada, vamos fazer uma ressalva sobre a questão do sofrer. Sofrer não é necessariamente uma questão de dor. O atleta, muitas das vezes, para conseguir o resultado que ele tanto necessita, ele vai até, muitas das vezes, ao limite das suas forças para poder alcançar os resultados que deseja, não é? Outro dia eu estava vendo que alguns atletas colocam peso nos pés para poder correr, coisas assim, porque quando eles se libertam desse peso, que é causa de sofrimento, eles voam. Porque aprenderam a lição. Fiquei pensando, misericórdia. Então, quando eu aprendo a lição, eu vou voar para a minha evolução. Eu pensei assim, ao menos. Então, muitas das vezes, meus irmãos, vamos compreender que sofrer, principalmente quando nos debruçamos sobre a leitura espírita, ou uma leitura mais espiritual, não estamos falando simplesmente do sofrer porque eu estou experimentando a dor, uma expiação. Não. Sofrer no sentido de experimentar situações de muitas vezes de dor, mas uma dor que vai te projetar uma situação melhor, de experimentação. Mas, queridos, a reencarnação ela é necessária, imposta por Deus, para que a gente se depure, para que a gente se purifique, se liberte de compromissos, doravante agora um peso nas nossas existências. Porque, como dissemos lá atrás, somos seres imortais. Enquanto seres imortais, permitidos por Deus a reencarnação, nessas inúmeras reencarnações, nós acumulamos débitos. É por isso que eu perguntei, aqui ninguém estava passando por nenhuma dor, nenhum sofrimento? Ao longo do tempo, na contabilidade da vida, a gente acumula muitos compromissos. Porque uma vez na Terra estamos expostos. E aqueles compromissos que enquanto espíritos na erraticidade, e agora sem ter esse conhecimento, a gente não lembra, cai no erro. A gente não dá valor ao nosso dia, a gente não aprende a ser grato, e pronto. Em vez de quitar débitos, acumula outros. Isso acontece, queridos, com todos nós. E acredite, sou o primeiro da fila. A gente não sofre ao acaso, queridos. Os experimentos da dor e do sofrimento são necessidades que o Espírito tem. Mas que maravilha! A gente vê no capítulo 5 de O Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec nos lembrando que sois bem-aventurados, né? Conforme as palavras de Jesus, bem-aventurados os que sofrem, porque serão consolados. Olha que maravilha! Estar aqui, então, é maravilhoso. Experimentar a dor e o sofrimento, porque quantos de nós, como eu estava dizendo, não está passando por alguma dor, algum sofrimento? Se não de natureza física, de natureza espiritual, emocional. Olha os reveses da vida que a gente encontra. Um dia com uma saúde de atleta. No outro dia, depois de um exame, a gente tomba quando vê o resultado do que nos espera, do que o corpo está sendo acometido. Um dia a mesa farta, emprego garantido. No outro dia falta pão. Num dia a gente está uma pessoa amada, querida ao coração. No outro dia, simplesmente seca esse amor e cada um segue seu caminho. Os reveses nos batem à porta como necessidade, meu irmão.
E nada é gratuito. Eu sei que dói, mas é para isso que cá estamos com a proposta da reencarnação. Para que experimentando, e bem experimentar, o bem sofrer, a gente possa se reabilitar. Não é fácil, é difícil, mas é necessário. E é possível. E a boa notícia, a gente não está sozinho. Nós nunca estivemos sozinhos. Esse Pai de eterna bondade, esse Pai de misericórdia, Ele permite o conforto, o consolo, seja com um amigo, com um irmão, com um familiar, seja com o teu espírito protetor, de alguma forma o consolo vem. Então estarmos reencarnados, queridos, é uma maravilha, é uma bênção. Façamos igual Paulo de Tarso, já num momento como ele estava já, tinha experimentado tudo já, quanto é dor, quanto que é martírio, quanto que é experiência com o Cristo, ele nos diz, em tudo dai graças. Ponto. Em tudo dai graças. Ponto. Ele não falou em tudo dai graças, vírgula. A mesa farta, a saúde do corpo, ter emprego, ter família, ter amigos, ter saúde, não te faltar nada. Não, ele não falou assim. Quando ele fala em tudo dai graças, é tudo. Inclusive essa dor que você está passando hoje. Inclusive esse sofrimento que insiste em estar consigo. Dai graças. Sois eleito. Esse sofrimento, essa dor vai passar. Vai passar. Porque não é a vontade de um pai que ama infinitamente que seu filho sofra indiscriminadamente, por tempo ilimitado. Não. Mas, para fazer valer esse dia, para fazer dessa experiência reencarnatória uma coisa boa, mesmo meio a tanta dor e a tanto sofrimento, como agir? É difícil responder essa pergunta, meus irmãos, porque ela é pessoal, ela é individual, ela é intransferível. Eu posso falar um pouco de mim, sem buscar holofotes, confete para a minha pessoa. O que eu posso dizer, meus irmãos, e essa é a minha expressão, é que eu busco calmaria para a minha dor, entregando a minha vida a Deus. Parece teológico demais. Parece muito espiritual e religioso demais. Então vamos facilitar. Quando a gente fala esse processo de entrega a Deus, é na expressão do amor, do trabalho ao próximo. É exercitando o amor que Jesus te convidou. Porque, queridos, todos nós aqui conhecemos Jesus. Se não dessa encarnação, dessa reencarnação de outra. Em algum momento alguém aqui ouviu falar de Jesus, portanto sabe de algum ensinamento do Mestre. E o maior dele é amar a Deus de todo o nosso coração, de todo o nosso espírito, e o teu próximo como a ti mesmo. Quer aliviar a tua dor? Ama teu próximo. Você quer aliviar a sua dor? Você quer, meu irmão, aliviar a sua dor? Ama teu próximo. Mas quem é o teu próximo? Quem é o teu próximo, querido? É imediatamente a pessoa que está do seu lado? É quem te espera em casa? É quem te ama? É quem te quer bem? Não. Somente. Não somente. Teu próximo é justamente aquele que carece do teu amor, do teu carinho, do teu perdão, do teu auxílio. Porque amar quem nos ama é fácil, né? Amar a mamãe, chega em casa, tem jantar pronto. Espero que sim, entende? Amar o papai, né? Que sempre cuidou e nos protegeu. Amar quem nos ama é fácil, meus irmãos. Eu quero ver amar quem te testa a paciência, a tolerância, o equilíbrio das emoções, dos sentimentos.
Eu quero ver amar quem te abandona. Eu quero ver amar quem não te ama, ou quem não te ama mais. Eu quero ver amar, meu irmão, aquele que se levanta em brados de violência, de agressão. Eu quero ver pessoas amando e não se armando. Isso vai acalmar a tua dor e o teu sofrimento. Porque o amor, meus queridos, ele vai te limpar, vai te purificar. Mas, Oswaldo, eu estou tão cheio de... Eu não estou preparado para tudo isso. Eu estou tão cheio de coisas erradas dentro de mim. Eu estou tão desviado de Deus. Eu acho que não tem jeito. Tem jeito sim. Todos temos jeito. Se estamos aqui é porque existem irmãos, principalmente no mundo espiritual, que endossaram inclusive a tua pólice para estar aqui, que acreditam. E tal qual a água pura, límpida, cristalina, que correndo pela tubulação, enferrujada, lodenta, suja, de tanto passar por ela, o limpa, o bem que você fizer vai te transformar. Queridos, e o convite no trabalho do bem não é somente, por exemplo, nos trabalhos pontuais, como a gente entende. Trabalho no bem é você se transformar. Ser uma pessoa mais cordata, mais amável. Olha, com devido respeito à licença poética da música, mas aquela coisa, eu nasci assim, eu cresci assim. Gabriela, misericórdia, hein? Já imaginou? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu não vou mudar. Que triste. Gente, nós não somos, ninguém é o que não quer ser para começo de conversa. Na melhor das hipóteses, nós estamos. Na melhor agindo como facilitador, nós estamos pessoas mais irritadas, mais nervosas. Nós estamos pessoas mais desviadas, mais propensas ao mal. Aliás, o mal não existe. O mal é a ausência do bem, do amor no teu coração. E no coração daqueles que você aponta o dedo. Porque é fácil apontar o dedo. Agora, ser indulgente com a falha, com o erro do outro, já é mais difícil, né? Porque toda vez que você quiser julgar alguém, vai lá para frente do espelho. Tem alguém ansioso esperando por essa conversinha sobre julgamento. Então, meus queridos, vamos refletir sobre como a gente quer fazer valer essa reencarnação. Porque a gente sabe que a Terra vai evoluir, vai galgar de posto. Vai deixar de ser um mundo de provas, de expiação. E vai se tornar um mundo de regeneração. Aliás, outro dia eu vi uma alegoria sobre essa questão, novamente com esse amigo irmão, Dr. Haroldo Dutra Dias, dizendo que a gente às vezes acha que o mundo de regeneração vai ser um mundo de contemplação, como se fosse uma mágica, né? Um mundo onde não vai ter mais guerra simplesmente, a paz vai imperar, uma mudança absurda, quase que num passe de mágica. Queridos, nós já estamos em franco processo de regeneração. Tanto é que todo esse alarde, essa gritaria que a gente vê do mal, da violência, é porque essas entidades, esses sentimentos já estão sabendo que perderam. E tal qual a fera acuada, está se rebelando, está se revoltando. E é onde a gente vê esses focos de violência extrema. Regeneração, meus queridos, o mundo de regeneração, principalmente no seu começo, para quem é da área da medicina, os médicos, as médicas, tá? Me permitam aí uma alegoria, uma comparação, é tal qual a pessoa que está na UTI. Difícil, hein? Está na UTI, né? Quer dizer, um sofrimento imenso para ela e para os que estão ao redor. Quando ela sai e vai por quarto, não é uma melhoria? A gente não vai sair de provas de expiação e virar atleta da espiritualidade, correndo alegres, fulgazes.
Não, a gente vai sair convalescente, sabe? Já levantou da cama, né? Ai, já está melhor? Conseguiu levantar? Olha que maravilha! Assim é a regeneração que nos espera. Porque dali, logo melhores, a gente vai dar espaço para outro e ir para outro ambiente. Graças a Deus. Vamos dar graças a Deus a essa oportunidade da reencarnação, de Deus nos impor essa necessidade para que a gente possa evoluir. Porque nessa imposição Ele nos dá a ferramenta da reabilitação, da reparação, do restabelecimento com a lei, do acerto com o irmão. Porque ninguém está do lado de quem está, seja filho, seja cônjuge, seja irmão, seja colega de trabalho. Não importa quem, Deus te encaminha ao acaso. Já nos reencontramos. E se a situação é um pouquinho mais difícil, dê graças. Como disse Paulo, dê graças a Deus. Muito obrigado. A gente não vai também, gente, agora, né, pensar, puxa vida, eu vou ter que olhar para aquele, como diria meu avô, um italianão daqueles vermelhão, gente, um nariz maior que o meu, entende? Um par de zóio azul, olhava assim e falava, impiastro, quer dizer que, questo impiastro é meu fratello? É. E você tem que amar. Tem que amar incondicionalmente, agradecido. Porque alguém aqui pede paciência e tolerância nas suas orações? Ó, gente, quem não pede paciência e tolerância nas orações, levanta a mão. Quem não pede. Então, eu tenho uma notícia para dar para vós, que a gente sempre fala, mas eu gosto de lembrar. A paciência e a tolerância, queridos, não vai vir assim, ó. Toma 2 golinhos de manhã, 1 à tarde e 2 à noite. Ela não vai vir assim. Sabe como o teu exercício da aquisição dessa virtude, dessa melhoria vai acontecer? É no próximo. E a gente sabe que o próximo não é simplesmente quem está do teu lado. O próximo é toda pessoa, todo cidadão, todo irmão que a vida te oportunar. O cônjuge, o irmão sanguíneo, o amigo, o familiar. Ele é teu próximo. Então vamos dar graças a Deus por ter essa oportunidade. Queridos, viver é uma coisa maravilhosa, é uma oportunidade única. Essa vida, sim, ela é única. Nós vamos ter outras, mas tal qual a flecha disparada, como se diz, né? A palavra falada e a oportunidade perdida. Se a gente não valer essa, vamos ter que esperar por outra. E quando virá essa outra? Onde virá essa outra? Porque dependendo do que nós fizemos de nosso dia, o que nós falamos lá atrás, o que nós temos feito da nossa vida, nós seremos atraídos para os mundos que nós façamos direito de estar. E como Deus é misericordioso, Ele nos permite estar onde devemos estar. Que o nosso Mestre Jesus os ampare em suas necessidades, os confortem, tragam esperança a seus corações. E acreditem, meus irmãos, agora olhando para o relógio eu vi que eu não passei do horário, eu passei muito do horário. Deus os abençoe. Saúde e paz.